Paz seja com os irmãos. Eu quero ler um versículo só com os irmãos. Apocalipse capítulo 3, verso 13. Vamos ler junto? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode sentar. Você é a igreja? Você sabia que você na sua casa, você é membro. Aqui você é a igreja. A igreja do Senhor está reunida nessa noite. Já louvou o Senhor, já orou ao Senhor, já adorou a Deus, já chorou nos pés daquele que pode enxugar as lágrimas, já intercedeu por aquele que você sabe que não tem força para estar aqui, e agora o Senhor, Ele fala conosco através da palavra. Se você olhar o homem, você não enxerga Deus nessa noite. Se você olhar a palavra, você vai ver que Jesus está no nosso meio, está operando, está intercedendo, e Ele pode fazer algo maravilhoso em nossa vida, se nós cremos também, né? Porque a Bíblia diz, se você orar e não tiver fé, é como a onda do mar que vem e vai, e é todo dia a mesma coisa. Mas se você orar com fé, Deus Ele vai operar na sua vida, como já tem operado, né? Aqui o apóstolo, ele escreveu uma carta que o próprio Jesus ditou. Jesus falou, escreve aí e manda para 7 igrejas. E essa palavra que nós lemos, ela se repete nas 7 igrejas. E o Senhor diz, quem tem ouvidos? Aqui, esse ouvido não é esse aqui, é esse aqui. É o ouvido do coração, porque esse aqui se perde. Esse aqui se guarda. Tanto é que quando uma pessoa está com Alzheimer, se você conversar com ela coisas do cotidiano, ela não vai te responder. Mas se você falar para ela assim, quem é Jesus? Ela fala. Quem é Jesus? Ela fala. Eu vi um moço falando para a mãe, mãe, como é que é o seu nome? Não sei. Como é que é o meu nome? Não sei. Quem foi teu marido? Não sei. Qual a rua da sua casa? O nome? Não sei. Quem é Jesus? Ela falou, Ele é o meu Salvador. Porque a palavra de Deus não se guarda na mente, se guarda no coração. Então aqui, Deus está falando, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus está falando assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nesse púlpito Deus tem falado conosco, Deus tem instruído. Cada obreiro que sobra aqui, ele fala daquilo que Deus chamou ele para fazer. Uns com exortação, que tem pessoa que confunde exortação com repreensão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exortação é lembrar com amor a falta que o irmão está tendo. Repreensão é outra coisa totalmente diferente. Uns é para edificar, outros para exortar e outros para consolar. Tem irmão que sobra aqui e Deus usa ele para consolar a igreja. Tem irmãos que sobra aqui que Deus para edificar a igreja. Ontem à noite nós tivemos uma vigília que Deus, Ele falou de uma maneira maravilhosa. Todo mundo que subiu aqui deu uma palavra pelo Espírito de Deus. Nós aprendemos de várias maneiras como se comportar e como buscar a Deus. Aqui Deus está falando para a igreja de Filadélfia, que segundo os estudiosos significa fraternidade. Era uma igreja que sofria, era um povo que sofria, era um povo que tinha perseguição, mas era um povo que não negava o nome do Senhor. Quantas vezes pelas nossas atitudes nós negamos o nome do Senhor? Quantas vezes, às vezes, nós nos envergonhamos de nos apresentar como servo de Deus?
E você não pode se envergonhar de ser servo de Deus, porque Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está lá em Hebreus. Ele não se envergonha de chamar você que está aqui de irmão. Então também nós não podemos nos envergonhar de chamar Ele de nosso Jesus. É incrível que você pode estar conversando o que for, falando o assunto que for, quando fala o nome de Jesus há um silêncio. Todo mundo começa a se coçar e ficar meio incomodado, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Aqui foram mandadas cartas para 7 igrejas. Nenhuma existe mais. Não tem nenhuma mais. Se você for viajar e procurar, pode ter até um sinal, aqui houve uma igreja. E sabe por quê? Porque ninguém deu ouvido o que o Espírito estava falando com a igreja. E se você não der ouvido o que o Espírito Santo fala com você no dia a dia, você não suporta a luta. Agora, se você der ouvido, Deus vai dirigindo a sua vida, porque Jesus tem prazer de dirigir a nossa vida. Jesus falou assim: olha, se eu não for, o Consolador não vem. Por quê? Porque eu vou dar do que é meu. Ele está em mim. E tem gente que confunde Espírito Santo com Espírito de Deus, é a mesma coisa. Espírito Santo de Deus é o algo mais sensível que existe. Deus colocou em nós, o Espírito Santo. Tanto é que ele não suporta agravo. A pessoa xinga a Deus, Deus suporta e perdoa. A pessoa faz piada com Jesus, Jesus suporta. O Espírito Santo não suporta, porque ele é sensível. É a parte mais sensível de Deus, é o Espírito Santo. Ele é sagrado, ele é sensível, e ele mora dentro de você, ô crente. Você sabe a importância que é Deus morar dentro de você? Você sabe a importância, é onde você vai, Jesus vai com você, vai dentro de você. Você sabe a importância quando você está numa luta muito grande, e você dobra o seu joelho e pede o socorro, como veio a palavra ontem: não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graça, e Deus lá do trono dele opera na nossa vida, e nos dá vitória em nome de Jesus. Nós estávamos com uma luta uma vez na oficina, o meu irmão tentando abrir a porta do carro, e não conseguia abrir. Daqui a pouco me veio essa palavra. Eu saí, fui lá no meu quarto, fechei a porta e falei: Senhor, está escrito que a gente não pode se inquietar por coisa alguma, mas a gente tem que orar ao Senhor, né? Como vem a palavra aqui, ontem, até aqui eu fui, agora eu não consigo mais, e comecei a orar. Quando eu voltei, a porta já estava aberta. Porque é esse Espírito que está em nós que nos ajuda. Esse Espírito que habita em nós. Só que tem um alerta nessa noite. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quantas pessoas já foram embora? Que você conhece? Você conhece algum crente que se afastou? Conhece? Eu posso enumerar pelo menos uns 100. Sabe por quê? Porque não dá ouvido. Vai aí no culto, mas só vai com o corpo, mas acontece que o coração está longe. E Cristo não quer te perder. Ele pagou um preço muito alto para que você estivesse aqui nessa noite. Muito alto. Tem pai que paga um preço muito alto para estudar o filho.
Ele deixa de comprar sapato, ele deixa de comprar uma roupa, ele deixa muitas vezes de ir no lugar que ele queria ir. Por quê? Porque ele quer que o filho se forme, porque ele quer que o filho tenha melhores condições do que ele. E quando o filho se forma, ele fica todo orgulhoso, não é exaltado, mas ele fica todo orgulhoso. Graças a Deus eu tenho um filho que se formou. Ou não é assim? Não é desse jeito? Puxa vida, é quando alguém pergunta, não, o meu filho é tal. É mesmo, graças a Deus. E o preço que Jesus pagou para que você tivesse aqui e eu. E então quando a gente vem na casa do Senhor, Deus se alegra, fala, graças a Deus que o meu sacrifício não está sendo em vão. Tem alguém dando valor para o meu sacrifício na cruz. Quando você vem aqui, quando você se esforça, quando você vence as lutas, as provas, porque prova vem prova, vem luta. Mas quando a gente vence ela, nós mostramos para Deus assim, Senhor, o sacrifício do Senhor na minha vida não é em vão. Isso agrada a Deus, isso deixa o Senhor contente. E o Senhor manda a carta aqui para 7 igrejas. Esse povo talvez tenha permanecido, mas os outros que vieram depois dele não permaneceu. Se você foi lá na Ásia, porque esse lugar onde tinha igreja, não tem mais nada lá. E se tiver, é só escombro, é só destruição. Por quê? Porque não permaneceu na presença do Senhor. Essa obra tem 51 anos de idade. Espero que quando nós passarmos, e se o Senhor não voltar para buscar a igreja, que ela continue de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém passe aqui e fale, um dia isso aqui foi uma igreja, hoje é salão de festa. Porque lá na Europa, hoje, os grandes templos, hoje virou, sabe o quê? Salão de festa, virou boate, virou mesquita de muçulmano. Porque eles não estão dando ouvido ao que o Espírito diz à igreja. A Europa, ela é formada mais ou menos por 50 países. Tem 1 bilhão de pessoas, mais ou menos. E se vocês procurarem aí, acho que 10, no máximo 15% é crente. Porque os pais, os avós, eles deram ouvido para o Espírito Santo. E Deus foi dando vitória. E o continente ficou rico. E tem pessoa, quando fica rica, ela esquece de Jesus. Não preciso mais do Senhor. Onde vem a palavra aqui? Não me dê riqueza, não me dê pobreza, mas me dê o pão acostumado. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela enriquece e ela não dá mais ouvido que o Espírito está falando com ela. Dá ouvido para tudo. Porque hoje tem essa moda, eu vou seguir o cantor tal, vou seguir o ator tal, vou seguir o influenciador tal, e estão deixando de seguir Jesus, para poder seguir artista. Segue Jesus. Segue Jesus. Segue o Senhor Jesus, você vai acabar no reino do céu. O teu final é lá no reino do céu. Não é em outro lugar, no reino do céu. Então, a Europa hoje é pós-cristianismo. Eu estava vendo uma moça que mora lá na Noruega, ela falou, aqui é triste. Ela é crente. Você anda, e você não acha uma igreja evangélica. Anticristo. Não querem mais Jesus. Porque às vezes prosperou e Cristo não interessa mais. Deus quer te abençoar muito. Mas Cristo quer que você permaneça aqui. Você pode entrar nessa garagem com um carro que Deus te der condições de comprar. Mas venha para a casa do Senhor. Você pode tirar uma férias aonde você quiser ir. Até para a Europa que quiser ir, se você tiver condições, amém, pode ir. Mas não se esqueça que você tem o Espírito Santo.
E que o Espírito Santo lá também fala com você. Quando você tira férias, você não tira férias do reino do céu, você continua sendo cidadão do céu. É isso que Deus está querendo dizer, que você tem o Espírito, e que o Espírito quer falar com você para te abençoar. Ele tem prazer de cuidar de nós. Ele fala com você? Você tem certeza que o Espírito Santo fala com você? Eu vou falar de mim. Eu estava com uma luta com o irmão, não de briga nem nada, mas a gente estava meio sem se cumprimentar um ou outro. Acontece às vezes, não acontece? Paulo e Barnabé ficaram um tempão sem conversar por causa de Marco. Paulo ia para uma viagem com Barnabé e Marco falou: eu vou, daqui a pouco não vou mais. Tá bom, quer ir? Aí numa próxima oportunidade, Paulo ia, Barnabé falou: vou levar Marco. Paulo falou: você não vai levar ninguém. Ele não quis ir na primeira, na segunda ele não vai. E começou, e a Bíblia diz que eles tiveram um atreveiro grande, e foi uma discussão tão grande que ficaram um tempinho, anos talvez, sem conversar. Mas ninguém tinha ódio de ninguém, porque crente não sente ódio de ninguém. Porque o seu coração e o meu, ele foi mudado. Pode ter até uma luta, mas não tem ódio para a glória de Deus. Porque onde habita o Espírito Santo não pode ter ódio. Aí eu estava ali atrás e eu vi o irmão. E assim, eu vi que ele estava meio triste comigo. Falei: peraí, eu não iria lá. Mas acontece que quem vive não sou eu, agora Cristo vive em mim, diz Paulo. E eu também posso falar que Cristo vive em mim. E o Espírito Santo falou assim: quem tem que ir lá é você. Eu falei: acho que eu não vou não. Eu não estou muito afim de ir lá não. Porque o homem é assim. A mulher também é assim. Não vou lá não. Não fiz nada. Falei: peraí, mas eu estou dentro da casa do Senhor e eu preciso ir lá. Ó, carne, você vai ter que ir. A carne não quer, irmão. Aí eu fui lá e... Aí me deu a mão, deu um sorrisão, acabou o problema na hora. Acabou na hora. Não tem mais nada. Porque senão a oferta não pode nem ofertar na casa do Senhor, pode? Pode. Nem paz do Senhor pode dar. Aliás, nem ceia pode tomar, né? Mas quando você tem o Espírito de Deus, Ele te convence. Está escrito, Jesus falou assim: vou mandar o Espírito que Ele vai convencer o homem do pecado e do juízo. Ele convence. E por que muita gente está indo embora das igrejas? Não estou falando da Cristã Universal, das igrejas. Porque o Espírito Santo não está tendo acesso mais ao coração dessa pessoa. Quando o Espírito Santo tem acesso, ele consegue convencer a pessoa que ela está errada. Ainda que ela não esteja, ele convence ela, fala: quem tem que ir lá é você, cabra. Aí você vai, murchinho, chega lá e se acerta, e o nome do Senhor é glorificado. Você recebe a vitória, a sua família recebe a vitória, você vai embora para casa em paz, dorme a noite toda para a glória de Deus, sem problema nenhum, e o Espírito Santo continua tendo acesso ao seu coração. Lá no passado, quem tinha o Espírito sobre? O rei, o profeta e o sacerdote, né? 3. O rei, que dirigia a nação, o profeta, que era representante de Deus, e o sacerdote, que sacrificava em nome do Senhor. E não estava neles, estava sobre eles. E assim foi durante muito tempo. E Deus falava com o profeta, falava algumas vezes com o rei, e aceitava o sacrifício do sumo sacerdote e do sacerdote. Só
Se o homem quisesse oferecer algo para Deus, precisava ir no sacerdote. Se quisesse ouvir alguma coisa de Deus, tinha que ir no profeta. Se quisesse algum auxílio, precisava ir no rei. Jesus acabou com isso tudo. Jesus acabou com isso tudo. Você já conversou com Deus diretamente? Você não precisa de mim. Você pode conversar com Deus a hora que você quiser. Lá no Antigo Testamento, Deus falava diretamente com o profeta. Quando veio Jesus, Jesus falava diretamente com o povo. Quando Jesus subiu, agora é o Espírito Santo de Deus que fala com a igreja. E você pode falar com Ele a hora que você quiser. Se você quiser ficar 24 horas falando com Jesus, Ele vai ficar falando 24 horas com você. Ele fala. Quem tem ouvido. Mas isto é quem tem ouvido. Onde vem a palavra aqui? Toma cuidado com a mentira. Que a mentira está por aí. Não precisa mais ler Bíblia. Você tem que congregar, porque se você não congregar, não entra dízimo. Mas não se preocupa muito com isso, não. Você pode casar 2, 3 vezes, que Jesus quer o coração. Então, estão pregando por aí. Onde o pastor Marco Antônio falou, eu preciso pregar essas coisas para vocês. E eu falo para você, eu preciso também pregar essas coisas para vocês. Se você não vai gostar de mim, não sei, mas que eu preciso pregar. Preciso pregar. Não tem 2 casamentos. Um. Essa é a verdade. Mas o amor, Deus é amor. Deus é amor. Lógico que Deus é amor. Mas é um casamento. Não é 2. Não é 3. Tem um cantor gospel que já vai para o 4º casamento. Está cantando por aí. Quarto casamento ele vai, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Com certeza, Deus já falou com ele e ele não deu ouvido. Porque Deus fala. Deus aconselha. Deus ensina. Deus instrui. Deus restaura. Deus restaura. Teve E tinha uma dentista uma vez, que me consultou, e ela, crente, e ela sabia que eu era crente, que eu era pastor, ela fez uma pergunta para mim, assim, meio maliciosa. Ela falou para mim, eu e meu esposo, nós estamos numa luta, e eu gostaria de saber do Senhor, se eu deixar ele por um tempo, e eu conhecer uma outra pessoa, que eu acho que eu já tinha conhecido, conhecer uma outra pessoa, se não der certo eu voltar com ele, é pecado. Eu falei, é adultério. Nunca mais olhou na minha cara. Eu preciso pregar, não preciso? E conhecereis a verdade. Se você tiver medo de pregar a verdade, você é conivente com a mentira. Você passa a ser mentiroso também. Um dia o apóstolo Antônio foi na congregação de Guanás, junto com a irmã Bibi. E tinha um irmão lá que ele morava com a esposa, já tinha 2 filhos, e só que ela já tinha tido um casamento, e o marido morava em outro estado, e o marido não queria dar o divórcio para ela. E ele estava vivendo com ela. E ele todo... sei lá, do jeito que ele estava, ele quis conversar com o apóstolo e perguntou para o apóstolo assim, irmão, aconteceu isso na minha vida, que o irmão acha? E o apóstolo falou assim, você está errado. Falou a verdade para ele. Você está errado. Você precisa orar e você precisa fazer com que a esposa se divorcie para se casar de novo. Por quê? Porque o marido abandonou ela, mas acontece que você está morando com ela. Ou seja, você está em fornicação. Aí ele foi,
obedeceu, orou, a igreja orou, o antigo esposo deu o divórcio para ela e ele casou com ela. E se o apóstolo falar, não, tudo bem, você é novo ainda, fica tranquilo, Deus é amor. E se morre, vai para onde? Vocês têm medo de falar por quê? Vocês estão com medo de falar? A fornicação leva para onde? O adultério leva para onde? E sabe por que fornica? Comete fornicação e adultério porque não dá ouvido que o Espírito diz à igreja. Precisa dar ouvido. Se não der, morre. Quando alguém chegar para você, você tem o Espírito Santo, você tem a obrigação de falar a verdade. Pode ser seu amigo, seu irmão, seu filho, sua tia, seu pai, seja lá quem for. Você precisa falar a verdade. Você conhece a verdade. É a verdade que liberta. A verdade vai libertar aquela pessoa. Se o apóstolo não fala, ele ia ficar lá de boa. O apóstolo já estourou os balãozinhos dele. Você precisa casar. E ele se casou, graças a Deus, está tudo bem, para a glória de Deus. É assim que funciona. Não funciona de outro jeito. Quando Jesus chegou no poço de Jacó, a mulher veio, começou a conversar com o Senhor. Senhor, tu és profeta. Aquela conversa. E daqui a pouco Jesus falou assim, vai lá chamar teu marido. Não tenho. E realmente você não tem mesmo não. Porque você teve 5 e esse que você tem não é teu. Falou a verdade. É a verdade que vai te libertar. E você só entra no reino do céu através da verdade. Não é passando a mão na cabeça que você vai entrar no... Não! Você precisa pregar a verdade para a pessoa que você conhece. Porque ela vai conhecer a verdade. Ah, mas ela não quis, problema dela. Problema dela. Precisa. E Deus tem falado aqui nesse lugar. Deus tem instruído. Aqui nesse lugar ou não tem? Todo mundo que sobe aqui tem um jeito que Deus usa, mas Deus tem instruído. Ontem o Wilson André, pastor Wilson André subiu aqui e falou assim, até quando eu tenho que orar? Até quando você receber a bênção. E aí depois você para de orar por aquilo que você recebeu e vai orar por outra coisa. Então, todo mundo que sobe aqui tem uma direção de Deus para ensinar a igreja. Se você tem o Espírito de Deus, você tem que aprender o que o Espírito está falando. Você só vai ter vitória na sua vida quando você der ouvido para que o Espírito diz à igreja. Ah, mas o pastor é radical. Aqui não tem pastor radical. Aqui tem o Espírito Santo de Deus te instruindo. Cada um fala de um jeito. Cada um tem um estilo para pregar. Uns são mais manso, outros são menos manso. Mas não é manso de ser raivoso não, é o jeito de falar. Mas o Espírito Santo está falando nessa igreja. Eu mesmo já fui convencido várias vezes, porque o Espírito falou comigo. Porque o Espírito Santo atua aqui dentro dessas 4 paredes quando é iniciado em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já me deu muita direção na minha vida. E quando você está muito ligado com Deus, a voz do Senhor ela fica mais nítida. Mais nítida. Um dia, o filho falou, pai, aquele avião que está voando, viu o tamanhozinho dele? Ele é desse tamanho assim. Falou, filho, espera um pouquinho. Tá bom, desse tamanho assim. Nossa, ele é pequenininho, né? O pai falou, tá bom. Aí o pai levou lá no aeroporto. Chegou lá aquele monstro que vai daqui. Nossa, pai, ele falou assim é o nosso Deus. Quando a gente está longe, a gente acha que ele é desse tamanhozinho. Quando você se aproxima dele, você vê que ele é muito grande. Uma vez o pastor Domingos deu uma palavra e disse assim, nós precisamos ter sensibilidade
para ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco. Quanto mais sensível o seu coração for, mais você vai ouvir Deus falar com você. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não dá ouvido. Eu já contei esse testemunho, vou contar de novo. Um dia, eu ia para o banco, e o Espírito Santo falou com o meu coração assim: olha na sua carteira, vê se o cartão está aí. Lógico que está, e não sai daí. E a gente é bruto ainda, né? Não, está aí, não sai daí, olha de novo. Peguei o carro, peguei uma fila, estou lá, quando chegou a minha vez, abri a carteira, cadê o cartão? Estava em casa. Perdi a vez. E nem voltei depois de novo, porque eu já tinha um monte de coisa para fazer. Não dei ouvido que o Espírito falou comigo. Um sábado eu ia comprar até um material de pintura eu moro em Guanás, lá em São Miguel, e o Senhor falou para mim assim: pega dinheiro, porque a máquina de cartão deles na loja de tinta não está funcionando. Eu dei ouvido? Não. Quando cheguei lá, quando fui pagar, rapaz, a máquina hoje não está funcionando não. Vai eu na Avenida São Miguel procurar uma agência bancária para tirar dinheiro para pagar. Se tivesse dado ouvido, não passava esse constrangimento. Por que a gente luta? Por que a gente sofre? É porque a gente não tem o bom costume de dar ouvido que o Espírito Santo está falando com você, que é a igreja. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir. Eu estava dentro de um ônibus uma vez, vindo do meu serviço, eu trabalhava na Vila Formosa, e o Espírito Santo falou no meu coração: desce, vai até a casa da minha serva, que é a minha cunhada, porque ela precisa de uma oração, que ela está passando uma luta. E eu desci, andei um quilômetro a pé. Ela tinha dado à luz ao filho, a minha sogra, a irmã Zélia, estava lá, o marido dela estava lá, e tinha empedrado o leite do seio. Aonde sai o leite, estava tudo infeccionado. E ela tinha que dar mamar para a criança no outro seio, o seio. Bom, quem é mãe, quem já deu à luz, sabe o que eu estou falando. Uma luta terrível. Aí quando eu cheguei lá, estava um clima difícil, uma luta, uma tribulação. Quando eu cheguei, minha sogra falou para mim assim: graças a Deus que você veio aqui, que hoje está difícil. Falei: vamos orar? Vamos. Oramos por ela. Daqui a pouco, passado um tempo, Deus abençoou que abriu um furinho bem pequenininho do outro lado do seio, e toda a secreção saiu por ali. E no outro dia ela já estava quase que curada, para a glória de Deus. Irmão, isso aqui não é história científica, não é nem um filme, isso aqui é realidade. O próprio Jesus falou: eu vou, e quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E tem uma promessa maravilhosa: e Ele vai estar com vocês até o final dos tempos. Enquanto você viver, você vai ter um Espírito Santo te ajudando. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Nós temos um ajudador. Nós temos um Espírito que nos ajuda o tempo inteirinho. Inteiro. Um dia, eu sofri um agravo de uma pessoa, muito forte. E eu acordei, eram umas 3 horas da manhã, estava era época de inverno, estava uma luta. Aí eu sentei lá numa cadeira na mesa, na cozinha, e fiquei assim, mas estava uma tribulação. E a carne falava assim: por que você não amaldiçoa ele? Porque vem, ou não vem? Quando alguém te dá uma fechada na estrada, qual é o primeiro pensamento que tem? Vou atrás dele, vou bater no carro dele. E quando é o motoqueiro, o que faz? Vou derrubar ele da moto. Ou não é assim? Você não é mais santo do que eu.
A gente é igual, a carne é ou não é? Dá vontade ou não dá? Tem irmão que já me falou, eu fui atrás querendo matar ele, só que eu não consegui. Mas eu queria jogar o carro em cima dele, irmão? Falei, puxa vida, é mesmo, verdade, verdade. Quase que eu peguei ele. Está pensando que está mexendo com quem? Eu sou crente, mas não sou bobo não. Ou não é assim? Tem hora que a carne não fala que nem Pedro. Mas Pedro é que nem a gente. E eu estava lá na luta, tribulado. A carne falava assim, você não amaldiçoa ele? Eu não posso. Aí daqui a pouco eu senti do meu lado, um ser chegando do meu lado assim. Chegou do meu lado e falou assim, você é meu amigo. Aí veio aquela paz no meu coração. Aquela luta foi embora e eu venci em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele falar com você. Deixa ele dirigir a sua vida. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele tem prazer. Pastor, mas quanto Espírito Santo que tem? Só tem um. Só que ele é poderoso para habitar em todos que aceitam Jesus como Salvador. Você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão. Olha quantas mãos levantadas. Não existe vários Espíritos Santos. Um Espírito Santo pode habitar em todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele tem prazer, muito prazer de falar conosco. Ele se entristece quando a gente não dá ouvido. E sofre, né? Quando a gente não dá ouvido, mas a gente sofre uma barbaridade. Uma barbaridade. Mas Deus é misericordioso e bondoso. O último testemunho que eu vou dar. Eu já havia me batizado. Eu já estava na igreja, já congregava. Eu já havia até me casado já. Só que eu ainda não estava liberto de fumar cigarro. E eu confesso para os irmãos que eu orava, e eu pedia, e eu chorava, mas não tinha jeito. Aí um dia eu estava em cima da minha laje, bem tranquilão. Aí daqui a pouco o Espírito Santo falou no meu coração, você quer ficar liberto? É pegar ou largar? Aí eu estava olhando assim, sabe aquela dó que você dá de... Tinha acabado de acender. Olhei assim, é pegar ou largar? Joguei. No outro dia eu acordei numa tribulação, numa angústia. E a palavra é pegar ou largar. Nunca mais eu peguei. Tentei várias vezes, não consegui. Quando o Espírito falou comigo, uma vez, larguei. Nunca mais peguei. Para a glória de Deus. É pegar ou largar. Espero que você pegue. Espero que você tenha ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quando você entrar por essa porta, não questione a palavra de Deus. Falei para minha esposa, para minha filha, Deus não aceita que questione a palavra dele. Eu sou pai, quando eu falo, eu não quero que questione o que eu estou falando. Você gosta? Você gosta? Você que é pai, você gosta? Porque você está tentando ensinar o que é certo. E Deus também não quer que você questione. Deus não se importa se você é fraquinho. Deus não se importa se você não consegue ficar de joelho. Deus não se importa se você não acorda na madrugada. Deus não está preocupado com essas coisas. O que Deus quer é que você ouça o que o Espírito dele está falando com você. E não questione. Se você questionar, você vai ser rebelde. E Satanás foi expulso do céu porque foi rebelde.
O diabo estava insatisfeito do reino do céu. Adão e Eva estavam insatisfeitos no paraíso. Porque questiona. Quando o pastor presidente pregar, não é para questionar. Quando chamar atenção, não é para sair bicudo daqui de dentro. É para falar, graças a Deus que tem alguém me corrigindo. Graças a Deus que Deus me tem por filho. Porque está escrito, Ele só repreende aquele que ele tem por filho, aquele que Ele ama. Você pode até sair bicudo, mas sai de boca fechada. E quando você encontrar com alguém, não fica falando mal. Guarda para você, rói, come, chora, faz qualquer coisa, mas obedece em nome de Jesus Cristo. Pedro traiu, Pedro pecou, Pedro falou, não conheço esse homem, não sei quem ele é, não me interessa, não quero saber, e não quero saber. Foi embora. Depois foi fazer, sabe o quê? Chorar amargamente, porque estava arrependido. E quando Jesus mandou os discípulos ir para Jerusalém, falou, manda Pedro também. Sabe por quê? Porque Deus está esquadrinhando o teu coração, agora. E Ele sabe se você está bicudinho aí. Esse pastor está pensando que eu não sou nada, eu sou servo de Deus. E eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está me dando para falar. Ah, mas estou com raiva, então você vai ter que subir no céu e discutir com Deus, porque não tem jeito. É palavra, está escrito. Dá ouvido que o Espírito fala com você. Você vai ter vitórias e mais vitórias na sua vida em nome de Jesus Cristo. Vai ter luta? Muita. Vai ter perseguição? Muita. Pode ter enfermidade? Algumas. Mas tem vitória em nome de Jesus Cristo. Vai ter lágrima? Tem. Mas o pastor Nelson sempre prega aqui. O anjo vem, colhe ela em taça de ouro, a água fica lá no chão, todo mundo vê, mas a essência que é colhida, ela é levada diante de Deus, e Deus recebe com cheiro suave. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Obrigado.